Bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula vamos introduzir o tema de geometria plana. O que nós vamos estudar em si é entender áreas e perímetros de várias figuras geométricas. Aí vamos entender o que significa geometria plana e que tipo de figura nós esperamos ver. Veja só, plana vem de plano. E o que é um plano? Um plano é o espaço formado quando interceptamos duas retas x e y. Aí nós formamos um plano. Então, o que eu espero? Eu espero um espaço dimensional em 2D. Ok? Então, ó, duas dimensões. Eu espero figuras que eu consiga colocar numa folha, entende? Que eu consigo colocar em duas dimensões. Qualquer tipo de figura, uma circunferência, um quadrado, um triângulo, um trapézio e assim vai, ok? Então, em duas dimensões. Quando nós formos para geometria espacial, aí nós vamos mexer, ó, em três dimensões, x, y e z, e aí nós vamos, né, fazer figuras aí em três dimensões, por exemplo, um cubo. Ok? Então, vamos estudar figuras geométricas no R2, ou seja, no espaço bidimensional com dimensões x e y. E vamos focar em área e perímetro. Qual que é a definição de cada coisa? Veja só, perímetro é a soma dos lados de uma figura. É claro que quando a gente fala de circunferência, nós não vamos ter lados da circunferência, mas nós teremos o comprimento da circunferência, nós vamos chegar lá. Então, perímetro é a soma dos lados de uma figura. E o que é a área? A área é o espaço dentro daquela figura. Então, é a região superficial. Então, quando eu falar de uma figura qualquer, por exemplo, olha só no retângulo, e aí a gente já começa a entrar em cada tipo de figura geométrica. No retângulo, o que é o retângulo? O retângulo é esta figura formada por retas paralelas, de modo que eu tenho dois pares de retas paralelas aqui, e aí eu fecho a figura. Claro que nós estamos falando também, né, figuras fechadas, ok? Isso aqui não vai ser objeto, por exemplo, do nosso estudo, ó. Eu teria que fechar ela. Sem fechar, não é objeto de estudo nosso. Retângulo. Por que eu coloco só se eu tenho quatro lados no retângulo? Por que eu só coloco o lado A e o lado B? É porque este lado de cima, repara que ele é paralelo e, portanto, ele tem que ter a mesma dimensão. Não só por ser paralelo, mas porque, ó, ele visualmente tem a mesma dimensão, né? Então, se aqui embaixo é B, aqui em cima também é B. Se aqui na esquerda é A, aqui na direita também será A. Isso quer dizer que o que é o perímetro? Bom, o perímetro é a soma dos lados. Quantos lados eu tenho no retângulo? Eu tenho quatro lados, de modo que eu tenho dois pares iguais. Então, eu tenho dois Bs e dois As. Então, quando eu somo, ó, A mais A me dá 2A. B mais B me dá 2B. Esse é o perímetro, é a soma dos lados. É como se você, para entender o perímetro, é o seguinte. Vamos contextualizar da seguinte forma perímetro e área a diferença. Imagina aqui que você tem um pasto. Então vamos fazer aqui com o verdinho, né? Você tem um pasto. Vamos fazer bonito. Vou colocar uma figura geométrica aqui. Beleza. E vamos mudar a figura geométrica. Imagina que você é um fazendeiro que tem dois pastos na sua fazenda e as dimensões deles e os formatos são iguais a essas duas figuras. Nós temos ali um retângulo em cima e uma circunferência embaixo, um círculo embaixo. E aí você tem o seguinte problema. Você vai ter que cercar esse pasto para o seu gado não sair, tá? Então, senão para o gado não ir para outra fazenda. E suponha que ficou tudo em terra. Então teve uma enchente, ficou tudo em terra e aí você tem que comprar grama. Então o que você tem que fazer é, eu preciso encher de grama, já está de verde, mas suponha que não está. Eu tenho que encher de grama aqui dentro e aqui dentro. E além disso, então para né, o meu gado se alimentar, e além disso eu preciso cercar em volta do meu pasto, dado esses dois formatos. O que você vai ter que fazer? Bom, exatamente o que você vai ter que fazer é o perímetro e a área em cada um deles. Por quê? O que será o perímetro? O perímetro será o quanto que você vai ter que comprar de cerca para poder colocar em volta do espaço. E o que é a área? A área é o espaço em si,
é essa região de superfície, superficial. É aquilo que está dentro do perímetro. Então, o perímetro é a parte de fora que irá delimitar a área. Isso para essas duas figuras. Então, mesmo que seja circular, o perímetro, que no caso seria o comprimento da circunferência, é o quanto eu vou ter que comprar e colocar de cerca. E a área é a quantidade aqui de dentro. Ok? Então, essa é a motivação. É isso que a gente está fazendo. Perímetro, parte de fora, área, parte de dentro. Ok? Então, voltando aqui para o retângulo, a gente já viu que o perímetro é a soma dos lados. Eu tenho dois A's e dois B's. E a área é a multiplicação dessas duas dimensões. Então é A vezes B. E aí pode parecer assim um pouco arbitrário para vocês, né? Por que A vezes B? Pessoal, eu quero que você pense comigo o seguinte, ó. Imagina que o que é eu preencher esta região? Veja se você concorda comigo. Preencher essa região seria a mesma coisa que se eu tivesse várias fitas. Imagina que essa linha aqui é uma fita, ó. Aí eu vou colocar uma fita do lado dela. Vou tentar colocar do ladinho, ó. Coloquei. Aí eu coloco outra fita do lado. Outra fita do lado. Outra do lado. E assim vai, ó. Você concorda que eu estou preenchendo essa região? Essa superfície? É exatamente isso que eu estou fazendo. Então, ao fazer isso daqui, eu quero que você entenda que imagina que cada fitinha representa uma unidade. O que eu estou fazendo é, eu estou pegando a quantidade de espaço que uma fita ocupa e multiplicando pela quantidade de fitas que eu tenho. É por isso que a gente tem um A vezes B. Suponha que A, então, é a quantidade de espaço que uma fita ocupa. O B é a quantidade de fitas. É exatamente isso, é por isso que a gente multiplica as duas dimensões, porque uma dimensão é como se representasse um, uma linha, digamos assim. Ela representa uma linha. E a outra dimensão representa a quantidade de linhas que eu estou ocupando. Essa ideia é muito interessante, depois ela vai ser retomada quando o aluno vai estudar no ensino superior a parte de cálculo diferencial integral. É por isso que a gente coloca que A vezes B é a área de um retângulo e também será muito parecido com a área do quadrado. É porque o que eu faço é considerar que A é uma dimensão, ou seja, o quanto que uma linha, de certa forma, ocupa, e o B é a quantidade de linhas que eu estou agrupando lado a lado para poder preencher essa região superficial. Ok? Essa ideia vai ser muito útil se você recuperar ela quando nós formos estudar a parte de volumes de poliedros. Beleza, então é a multiplicação dessas duas dimensões. Agora vamos para o quadrado. Qual que é a especificidade do quadrado em relação ao retângulo? Veja, o quadrado ele é um retângulo, mas com qual característica especial? Se eu colocava aqui os lados das dimensões eram A e B, no quadrado é A e A. Por quê? Porque o quadrado é uma figura geométrica com os quatro lados iguais. Isso quer dizer que nas duas dimensões eu tenho a dimensão A. Portanto, aqui é A e aqui é A. O que é somar as quatro dimensões? É A mais A mais A. Portanto, 4A. E a hora que eu for multiplicar, a hora que eu for colocar a quantidade de linhas que eu tenho aqui dentro para preencher essa região superficial, bom, o quanto uma linha ocupa é A. E a quantidade de linhas que eu tenho é A também. Portanto, a minha área será A vezes A, né? A vezes A, com expoente 1. Isso aqui é A ao quadrado. Então, a área do retângulo é uma dimensão vezes a outra. A do quadrado também, mas as dimensões do quadrado são iguais, portanto, fica A ao quadrado. E aí, lembre-se disso, vou até escrever. Todo quadrado é um retângulo. E aí eu te pergunto, a volta é verdadeira? Não, né? Mas nem todo retângulo é um quadrado. Isso quer dizer que o quadrado, ele, ele é um retângulo em que o B é igual a A, né? Certo? Todo quadrado, então, ele é um retângulo. Só que nem todo retângulo, igual a gente viu aqui, é um quadrado, porque nós não temos os lados iguais. O quadrado teria
digamos que os lados iguais seria esse pedaço aqui, ok? Então é assim que a gente encontra a área do retângulo e do quadrado, sabendo que é a mesma ideia, porque o quadrado é um retângulo. Próxima figura geométrica agora é o triângulo. E aqui é muito interessante, né? Porque, olha só, triângulo, uma figura com 3 ângulos internos e 3 lados. A gente já sabe que o perímetro é a soma dos lados, então é A mais B mais C, e que a área é este pedaço aqui, ó. A área é este pedaço superficial. E se o raciocínio era para poder encontrar a área do retângulo era uma linha vezes a quantidade de linhas que eu tenho, aqui você pode pensar assim, tá, mas aqui essa figura não tá exata, não tem os mesmos tamanhos de linha, né? Igual a gente tinha ali, ó. Eram os mesmos tamanhos de linha. Aqui não. Mas veja só que a motivação para se encontrar a área do triângulo vem da de se encontrar a área de um retângulo. Olha só o que a gente vai fazer, ó. Vamos voltar aqui e aí eu vou olhar para esse retângulo. O que é desenhar um triângulo aqui dentro? Você concorda que desenhar um triângulo é eu passar a diagonal aqui? O que eu formei aqui foram 2 triângulos. É verdade que eu formei um triângulo retângulo, mas a ideia é que a motivação para se encontrar a área de um triângulo não precisa ser para triângulos retângulos e isso aqui é verdadeiro. Você precisa perceber que a área deste retângulo é o que em relação à área, desculpa, a área do triângulo, é o que em relação à área do retângulo? Você concorda que ela é metade? É metade, né? Isso quer dizer que se eu encontrar a área do retângulo, a área desse triângulo é metade. Então, se eu colocar que aqui vale A e que aqui vale B, que é de como a gente estava chamando, você concorda que a área do meu triângulo tem que ser a área do meu retângulo dividido por 2? Quer dizer que a área do meu triângulo vai ser quem? Vai ser, ó, A vezes B dividido por 2. A diferença é que quando a gente olha para o triângulo, este A será chamado de altura. Então a gente colocaria a letra H, que vem do inglês height, por isso que a gente coloca H. E o B vem de base, que é a base, e a gente também coloca o B. Então, se eu olhar para um triângulo genérico, eu vou desenhar um triângulo retângulo aqui, mas não precisa ser um triângulo retângulo. Então, a área desse triângulo é o que, ó? É metade da projeção da área de um retângulo, em que aqui seria o H de altura e aqui o B da base. Então concorda você que a área do triângulo é a área do retângulo e dividir por 2? Portanto, se eu colocar as letrinhas em que nós identificamos no triângulo, ó, é uma dimensão, dimensão de baixo B, vezes a dimensão de cima H, dividido por 2. E é por isso que a hora que a gente vem aqui, a área do retângulo é base vezes a altura dividido por 2, porque quem é a base? Base é uma das dimensões. Quem é a altura? É a outra dimensão. Quando eu multiplico os dois, eu encontro quem? A área do retângulo. Só que a área do triângulo é apenas metade, e por isso o dividido por 2, ok? Veja que você está entendendo aqui, você não está decorando. Agora, olha esse aqui, a área do losango. Como que eu vou descobrir a área do losango, pessoal? Isso aqui é muito interessante também e é com análise olhando para um retângulo. O losango é basicamente você pegar um quadrado aqui que está, vamos dizer, numa horizontal e inclinar ele. É isso que é um losango. Por quê? Ó? Você consegue perceber que ele é um quadrado, uma figura com 4 lados e todas as dimensões têm a mesma medida? Então, a forma de analisar um losango seria a mesma forma de analisar um quadrado. E o que eu quero que você entenda é que se você rotacionar esse losango, você chega num quadrado, ok? Como que eu vou encontrar a área deste losango? Você vai fazer o seguinte: você vai projetar, ó, um quadrado dentro dele, de modo que as arestas, ou seja, lados deste quadrado, ou melhor, desse retângulo, eles interceptem os vértices aqui do nosso losango. E aí o que eu quero que você perceba é que se eu cortar este losango em 4 triângulos, olha só que interessante. Eu tenho 1, 2, 3, 4 triângulos e dentro, né, no losango, e fora eu tenho 1, 2, 3, 4.
E como dentro eu desenhei um retângulo, eu vou ter uma proporcionalidade da seguinte forma. Estes triângulos, ou seja, essa área superficial destes 4 triângulos, internos são iguais às dos triângulos externos. Isso quer dizer que se eu encontrar, olha que interessante, a área deste retângulo, a área interna é o quê? Metade dela. Vamos de novo desenhar isso aqui para ficar com a visualização clara? Olha só. Esse aqui é o meu retângulo, de modo que ele interceptou aqui os vértices. Aí eu vou dividir em 4 triângulos de lados iguais. E aí o que você precisa perceber é que, ó, essas 4 áreas internas são iguais às 4 áreas externas. Portanto, como elas são iguais, se eu encontro a área, a superfície espacial do meu retângulo, a do losango, que é a parte de dentro, é metade dela. E como que eu encontro a área deste retângulo de fora? Bem, ele terá duas dimensões. A gente estava acostumado a chamar de A e B. Só que eu vou chamar de Dzão e Dzinho. Quem que vai ser Dzão e Dzinho? Como o meu losango é o retângulo assim, ó, inclinado, eu vou chamar de Dzão esta diagonal, que vai ser a diagonal maior do meu losango. Por isso, Dzão. E Dzinho é a diagonal menor. E aí você repara que eles, Dzão e Dzinho, são lados, são arestas do meu retângulo maior. Isso quer dizer que para achar a área do meu retângulo maior, porque como assim, ó, são paralelos, né? Então quer dizer que se aqui é Dzinho, aqui é Dzinho. Aqui também, ó, se aqui é Dzão, aqui é Dzão. Elas estão paralelas. Então a área do meu retângulo maior é Dzão vezes Dzinho. Com isso, eu acho a área superficial do meu retângulo e eu sei que a área interna, aqui ó, em preto, que é a área do losango, é metade dessa área. Portanto, a área do meu losango é a área do retângulo maior dividido por 2. Tá vendo que você não precisa decorar? Não precisa decorar, é só pensar, ok? Não precisa, como é que é mesmo? Não, pensa. Esqueceu? Para, analisa, pensa. Você tá vendo que a base é sempre tentar colocar um retângulo e ver como que a outra figura quebra esse retângulo? A base é o retângulo. Então, o triângulo é um pedaço do retângulo. O losango é um pedaço do retângulo. E agora, vamos olhar para o paralelogramo. E aí vocês vão perceber que o paralelogramo, que é esse aqui de baixo, ele também tem a base de um retângulo. Como que eu vou descobrir a área deste paralelogramo? O que é um paralelogramo, pessoal? Em tese, se eu pegar qualquer duas retas que estão formando um ângulo, eu consigo formar um paralelogramo. O que é isso? É eu projetar lados paralelos de modo a fechar essa figura. Então, um paralelogramo vai ser uma figura de 4 lados, com um ângulo entre duas retas, e aí eu projetei lados paralelos de fechar. Tá vendo aqui, ó, tem um ângulo θ? O que eu vou fazer, ó, é projetar lados paralelos aqui. Vou fazer um pouquinho mais para baixo. Então assim, ó, tá vendo que não tem ordem nenhuma aqui, não está fazendo 90 graus? Eu tenho duas retas formando um ângulo θ. Só que agora eu vou desenhar, ó, retas paralelas. E formei um quadrilátero. Este é o paralelogramo. De novo, pode ser de qualquer jeito, ó. Ó, peguei retas, tem um ângulo θ entre elas, e aí o que eu vou tentar aqui, ó, é formar retas paralelas, de modo que se aqui é A, aqui é A, se aqui é B, aqui é B, ok? E aí o ângulo entre A e B tem que ser o mesmo dos dois lados. Então, se aqui é θ, aqui também é θ. É isso que é um paralelogramo. Então, de certo modo, é como se eu tivesse aqui desenhado essa reta e essa reta aqui. Essa aqui de cima ficou paralela, tem que ter a mesma medida, e essa aqui ficou paralela, tem que ter a mesma medida. Este B tem que ser igual a esse B, esse A igual a esse A. Aí, a sacada para descobrir a área do paralelogramo, primeiro, vamos olhar para o perímetro. Veja que se são paralelos, bom, aqui é B, aqui é B, aqui é A, aqui é A. O que é o perímetro? É eu cercar isso aqui, né? Ou seja, somar estas dimensões de comprimento, 2A com 2B. Beleza. Agora você precisa conseguir visualizar, olha só, você vai fazer um encaixe. Tá vendo essa área aqui? O que eu vou fazer é tirar ela daqui e colocar ela aqui, ó. E aí ela vai encaixar certinho, tá vendo? Ó? E aí o que eu formo? Eu formo um retângulo. Porque esse H é a altura do meu paralelogramo.
Tá vendo que essa altura é paralela a essa? Ó, e aqui é h? Interessante, né? Então, às vezes, você poderia, por ter comparado com os outros, falar assim, ah, já sei, então vai ser A vezes B. Não, não será A vezes B. Será A vezes H. Porque para fechar o meu retângulo, é como se eu tivesse pego este daqui e tivesse rotacionado ele de modo que essa pontinha venha parar aqui. Na verdade, eu nem rotaciono, né? Eu só coloco ele aqui, ó. Peguei ele e trouxe ele para cá, ó. Aí este H vem aqui, ó. É igualzinho, ó. Essa pontinha bate nessa pontinha, esse aqui de cima aqui, este lado aqui. Eu só, ó, peguei ele, trouxe ele para o lado. E aí eu fecho o meu retângulo, ó. Fechei o meu retângulo. Como que eu descubro a área do retângulo? Não é uma dimensão vezes a outra? É, né? E aí o que que você precisa reparar? Ó, aqui é o meu A. E aqui é o meu H. Então é só multiplicar A vezes H. Eu vou deixar passar aqui só para você perceber que aqui é o A mesmo. Ó. Tá vendo que aqui é A? Se aqui é A, essa parte aqui também tem que ser A. Concorda? Porque é paralelo. E aqui a minha altura é o H. Então aqui é H e aqui é A. Ok? Então é A vezes H. Eu tenho a área do paralelogramo. Agora o meu trapézio. O meu trapézio, nós podemos olhar para esse trapézio de algumas formas para poder chegar nesta equação, mas antes vamos olhar para o perímetro. O que é o perímetro? Bom, o trapézio seria uma figura que tem duas bases. Então ele vai ter uma base Bzão, uma base Bzinho. Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor. E aí eu tenho essas duas retas inclinadas aqui que no geral serão iguais. No geral serão iguais. Eu terei que C é igual a A e aqui vai ter a mesma medida que aqui. Mas não precisa ter. Entendeu? Então, mas aí isso não vai mudar a nossa análise com respeito à área, com respeito ao perímetro, sim. Então, o que que é o perímetro? É eu cercar isso aqui. Então, ó, é este comprimento mais esse, mais esse, mais esse. Esse aqui é o perímetro, é A mais B mais C. A mais Bzinho mais C mais Bzão, né? Então, ó, A mais Bzão mais C mais Bzinho. Ok. Agora, o que que é a área? Para a área, da... eu preciso de novo que você consiga visualizar essa altura aqui, ok? Que você consiga visualizar essa altura.
E aqui a área do trapézio, ela é dada da seguinte forma. Base maior mais base menor vezes altura, dividido por 2. A forma mais intuitiva da gente conseguir chegar nesta área é da seguinte forma. Nós vamos dividir esse trapézio em dois triângulos, aí você tem que conseguir visualizar ó, os dois triângulos aqui e um retângulo. E aí nós vamos calcular a área desse triângulo, a área deste retângulo e a área deste triângulo. Aí a gente vai somar as três áreas e a ideia é que a gente consiga chegar aqui em base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Vou mostrar isso para vocês. Vou copiar aqui essa figura. E aí a gente vai demonstrar ali como que chega. Colar. Ok. Então vamos lá. Ó. Temos aqui a nossa figura. E aí eu vou separar ela em dois triângulos e um retângulo. E aí, pessoal, só para efeito de facilitar o cálculo, mas isso não faria nenhuma diferença, eu vou chamar este lado aqui também de A, ok? Dizendo que as duas inclinações são iguais, mas no caso geral não precisa ser, e aí a equação sai do mesmo jeito. O que você vai ter que perceber é o seguinte, se tudo isso aqui é B e este pedaço é Bzinho, quer dizer que, veja só, se eu chamar esta base do triângulo de X, eu sei que B é igual a Bzinho menos quem? Menos 2x, certo? Ó, este com esse. Mas vamos lá, eu vou ter que chamar este lado aqui de alguma coisa, eu vou chamar de x. E esse aqui de x, como as áreas ó, têm a mesma altura e a mesma inclinação, a base aqui tem que ser igual pelo teorema de Pitágoras, porque é um triângulo retângulo. Então, se aqui embaixo é x, aqui embaixo também é x. Eu vou chamar aqui de área 1, aqui de área 2 e aqui de área 3. Você já sabendo que a área 1 precisa ser igual à área 3, né? Porque os triângulos têm a mesma medida. Se aqui for A e aqui for A, mas não precisa ser. Então vamos lá. Primeira coisa é descobrir a área 1, né? Quem que é a área 1? Não é base vezes altura dividido por 2? Isso aqui a gente já discutiu, porque é metade do retângulo. Ó, se eu desenhar um retângulo aqui, ó, concorda que a área vai ser ó, esta dimensão vezes essa, e do triângulo é metade. Então é a área do retângulo dividido por 2. Quem é a base? É o x. E a altura? É o h. Dividido por 2. Beleza. Então eu sei que a área 3 também vai ter a mesma medida, né? Vai ser x vezes h dividido por 2. Quanto vale a área 2? Bom, a área 2 você tem que ver que é a área de um retângulo, né? Ó, quais são as dimensões? É Bzinho e ó, h. Então é uma dimensão vezes a outra, B vezes H. O que que você precisa ver a respeito agora daqui, ó? Aquilo ali que eu falei no começo. Se tudo isso aqui é B e este pedaço é Bzinho, você concorda que Bzão, tem que ser Bzinho mais 2x? Tem que ser, né? Então eu vou escrever isso, ó. Bzão é igual a Bzinho mais 2x. O que eu vou fazer é colocar quanto que x vale em função de Bzão e Bzinho. Vai ser o seguinte, ó. X vai valer Bzão menos Bzinho é igual a 2x. E aí, Bzão menos Bzinho sobre 2 é igual a x. Isolamos o x. Então, o que que é fazer a área do trapézio, área T? É fazer área 1 mais área 2 mais área 3. Quem representa cada uma? Bom, área 1 é x vezes h dividido por 2. Área 2 é b vezes h. E área 3 é x vezes h dividido por 2. Vamos colocar os termos aqui comuns em evidência. A gente tem, ó, eu tenho duas vezes esse x vezes h dividido por 2. Então, eu tenho aqui, ó, 2x vezes h dividido por 2 mais um b vezes h. Continuando a conta aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. Então, aqui é a área do trapézio. Que a área do trapézio será igual a este 2 corta com esse,
x vezes h mais b vezes h. Quem que é o x? X é b menos bzão menos bzinho, né? Então, a área total será bzão menos bzinho dividido por 2 vezes h mais bzão vezes h. Só vamos dar uma olhadinha para ver se até aqui está tudo certo. Então, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Ah, só tem um detalhe, né, pessoal? Eu coloquei o b errado aqui, ó. E quem será a área 2? Bom, você precisa ver aqui que a área 2 é o seguinte, ó. Ela é o bzinho vezes o h, certo? É a área deste retângulo. Então, vamos lá. Bzinho vezes h. Aí, você também precisa conseguir observar o seguinte, que bzão é igual a quem, ó? É igual ao bzinho mais esse x mais esse x. Ou seja, bzão é bzinho mais 2x. Vamos escrever isso, importante. Bzão é igual a bzinho mais 2x. Agora eu vou isolar o x em função de bzão e bzinho. Então vai ficar bzão menos bzinho é igual a 2x, fazendo passo a passo. Bzão menos bzinho dividido por 2 é igual a x, e nós vamos reservar essa conclusão. O que você precisa saber? Você precisa saber do seguinte. Veja, o que é a área do trapézio, que eu vou chamar de AT? É a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Certo? Colocando os valores, vai ficar assim, ó. Quem que é a área 1? A área 1 é x vezes h dividido por 2. Quem que é a área 2? A área 2 é b vezes h, bzinho, né? Mais a área 3, que é x vezes h dividido por 2. Você precisa perceber que eu tenho dois desses, ó. X vezes h dividido por 2. Se eu tenho dois deles, eu tenho 2 xh dividido por 2 mais o meu bh. Veja que ó, esse 2 cancela com esse 2, e aí, continuando a minha conta, eu tenho que a área do trapézio será x vezes h mais b vezes, ou bzinho vezes h. Aí, a gente vai ficar com o seguinte, ó. AT é igual a... Você tem que reparar que eu tenho aqui o h aqui e aqui como termo comum. Eu vou colocar esse termo em evidência. Então, vai ficar aqui h multiplica x mais hzinho. E aqui, bom, é isso, né? Beleza. Então, ó, a área total é igual a h, que multiplica. Quem é x? X é bzão menos bzinho sobre 2. E isso está somando com bzinho. O que é um bzinho? Ó, desculpa. Beleza. E aí, isso aqui vai ficar assim, ó. Área total é igual a... Pessoal, a gente tem que colocar no mesmo denominador. Porque aqui eu vou somar uma fração e aqui o denominador é 1. Se embaixo eu tenho 2, eu preciso fazer o quê? Multiplicar por 2 embaixo, multiplicar por 2 em cima. E aí eu vou ficar com h, que multiplica bzão menos bzinho sobre 2, mais 2bzinho sobre 2. E agora a gente vai chegar no h, que multiplica. Se está na mesma base, você pode colocar todo mundo na mesma base.
Bzão, e aqui você percebe, ó, menos Bzinho com mais 2B é a mesma coisa que 1Bzinho. E aí a gente chega na área, né? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Essa aqui é a demonstração, como que a gente chega na área de um trapézio. Pode parecer muita coisa, mas é muito tranquilo, né? Ó, calcula a área desse triângulo, calcula a área desse triângulo. Se forem iguais, você soma. E aí, você tem a área de um retângulo. Soma as 3. Você vai obter sempre essa equação na área do trapézio. Então, é isso que a gente tem. Essa aqui é a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. E é claro que o perímetro é só você somar todos os lados. Agora, área de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Veja só, equi significa igual, látero é lado, ou seja, lados iguais, lados de mesma medida. Então, se aqui é L e aqui é L. Qual é o perímetro? Bom, o perímetro, né, é para eu cercar isso aqui. Então, é L mais L mais L, 3L. Agora, a área, ela é dada por essa expressão. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu vou mostrar para vocês como é que chega. E, de novo, é muito interessante. Isso vem de traçar aqui, ó. Eu vou pegar esse triângulo, vou selecionar ele. E a gente também vai demonstrar como que chega nessa área. Então, dado esse triângulo, o que nós vamos fazer é traçar a altura do triângulo. Acompanhe comigo. Quando eu traço essa altura do triângulo, o que eu vou fazer com esse triângulo? Eu vou dividir esse triângulo em outros dois triângulos, o quê? Ó, retângulos e triângulos iguais, certo? Beleza. Então, o que eu quero que você perceba é que achar a área desse triângulo é a mesma coisa que achar a área de um desses dois e aí multiplicar por 2, certo? E aí você tem que ver o seguinte, quais são as dimensões desse triângulo? Eu vou pegar, vou puxar para cá e desenhar esse triângulo aqui, e eu preciso que você consiga observar que as dimensões desse triângulo aqui, ó, tá fechado, aqui é um ângulo reto, este aqui é L, aqui é H, e quem que é este valor de lado? Pessoal, este valor de lado não é metade do Lzão? É metade do Lzão, né? Ou seja, é L sobre 2. O que eu posso fazer em um triângulo retângulo? Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Então é isso que eu vou fazer. Quem é minha hipotenusa? Quem são meus catetos? Ora, visualmente, a hipotenusa é o L, o maior lado, e também é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, nós temos aqui que L é a hipotenusa, H é um cateto, L sobre 2 é outro cateto. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras e vai ficar aqui. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, portanto, ó, L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. O que eu vou fazer é trabalhar esse L sobre 2 ao quadrado. E a gente sabe que, ó, o expoente vai para o numerador e o denominador da fração. Continuando, vai ficar L quadrado é igual a L quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais H ao quadrado. O que eu quero fazer é isolar, colocar em termos de L, então isolar o H. Aí, então, eu vou ter que passar esse L sobre 4 para a esquerda. Ele está positivo, ele fica negativo, mas você já sabe que o que de verdade acontece é que eu subtraio L quadrado sobre 4 dos dois lados, né? Beleza. Agora a gente vai ter que fazer uma subtração de fração, e para isso você tem que saber que embaixo do L quadrado tem o 1. Qual é o MMC entre 1 e 4? É a multiplicação dos dois, que é 4. Portanto, eu quero que este denominador pareça um 4, eu multiplico por 4. O que eu fiz embaixo eu faço em cima para manter a proporção da fração. Eu vou ter a seguinte equação, então, ó. 4L quadrado sobre 4 menos L quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Eu tenho a mesma base, então vou manter esta base 4 e vou fazer o que pede em cima. 4L quadrado menos L quadrado é 3L quadrado, e isso aqui é igual a H ao quadrado. Eu não quero H ao quadrado, eu quero H. Portanto, raiz dos dois lados, e vai ficar assim, ó. Raiz de 3L ao quadrado sobre 4 é igual a raiz de H ao quadrado. E aí é raiz quadrada, o índice aqui é 2, portanto, esse índice vai dar cancelar, vai cortar com o 2, vai dar 1.
E aí eu tenho, então, que h é igual a raiz quadrada de 3L quadrado sobre 4. O que a gente faz aqui, pessoal? Quem tem a raiz exata sai da raiz. Porque de verdade eu estou aplicando aquela propriedade que a multiplicação e divisão dentro da raiz pode ser colocada em multiplicação e divisão de cada termo individual em sua própria raiz. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, é uma raiz quadrada de L ao quadrado vezes uma raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de L ao quadrado é L. Raiz de 3 fica como raiz de 3. E raiz de 4 é 2. Então, eu sei que o meu H, ele será, ó, L raiz de 3 sobre 2. Agora, você precisa lembrar, qual é a área do seu triângulo? Bom, a área do triângulo, e para isso eu encontrei o quanto que vale a altura do triângulo, mas eu encontrei tanto do triângulozinho, desse triângulo menor, quanto do triângulo maior. Então, ó, o que eu encontrei aqui nesse H é a altura do menor quanto do maior. Como que eu acho a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2, que vem de onde? Vem de traçar aqui sempre, ó, trace o retângulo e você verá que a área do triângulo que você tem é metade da área, ó, do retângulo. Por isso, base, ó, esta dimensão, vezes a altura, e você divide por 2. Então, a área do meu triângulo será, então, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí você precisa perceber que quanto vale a sua base é o L, né? Ó, a base do triângulo é o L. Quem é a altura? A altura é esse termo aqui, L raiz 3 sobre 2. Então, a gente vai escrever base é L. O H vale L raiz de 3 sobre 2. E tudo isso está dividido por 2, né? Certo? Não se confunda, ó. Esse 2 vem daqui e esse 2 é o que divide a fração inteira. Então, agora vamos melhorar. Aqui embaixo está implícito 1. Então, vai ficar assim, ó, L quadrado raiz de 3 sobre 2, que está sobre 2. Isso aqui é uma divisão de fração, em que a primeira fração é essa daqui e a segunda é essa. E você vai me falar, mas embaixo não tem fração, é só o número 2. Mas você já sabe que todo número é divisível por 1. Agora sim nós temos essa primeira fração e essa segunda visualmente. Como que a gente faz a divisão de fração? Nós mantemos a primeira fração e multiplicamos, então é L quadrado raiz de 3 sobre 2, e multiplicamos pelo inverso da segunda. Se a segunda é 2 sobre 1, o inverso é troca, né? O de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo. Então, é 1 sobre 2. Agora eu tenho uma multiplicação de fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo, vai ficar L quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. E aqui é a área do nosso triângulo equilátero. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se a gente voltar aqui, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É simplesmente traçar a altura. Por Pitágoras, em saber que aqui ó, vale L sobre 2, encontrar quanto que vale o H por Pitágoras, e aí eu volto e faço base vezes altura dividido por 2, ok? A gente chega na área do triângulo equilátero. Agora aqui, círculo e circunferência. Qual que é a diferença de definição deles? A circunferência é a parte de fora, ok? Circunferência vamos dizer, é a cerca que você vai colocar no seu pasto. O círculo é a área, é a parte de dentro. Essa é a melhor definição e mais simples que a gente pode colocar. Circunferência é a parte de fora, é a borda da pizza. Círculo é a área, é a pizza em si, tudo que está dentro da borda, ok? Essas são as definições. Como que nós vamos encontrar aqui o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência ele vai estar da seguinte forma. Eu tenho um raio na minha circunferência e é como se eu cortasse aqui minha circunferência, que a gente fala assim, como assim comprimento se eu não tenho lado, né? Eu não tenho lado, como que eu vou ter comprimento? Mas é como se você cortasse esta circunferência e alongasse ela. Ela está aqui, ó, a circunferência, você corta ela aqui e aí você abre ela.
Pega qualquer coisa, tentar pegar um fio aqui, ó. Eu tenho um fio, então tentei fazer aqui uma circunferência nele, ó. Então eu tenho basicamente uma circunferência. O que eu faço é, eu vou cortar esse fio aqui, ó, cortei. E agora eu abro ele, ó. O que eu obtive foi um comprimento, ok? É isso que é falar comprimento da circunferência. É eu conseguir pegar uma linha e formar com ela uma circunferência, ou eu pegar uma circunferência, cortar ela e aí ela vira um comprimento. É isso que eu vou estar calculando. É isso que significa falar comprimento da circunferência, ok? É achar essa parte aqui de fora. O comprimento da circunferência ele vai estar da seguinte forma: 2π vezes r. 2π vezes o raio. E a área da circunferência é π vezes r ao quadrado. A melhor forma de mostrar isso daqui seria usando a técnica de cálculo diferencial integral, tanto para o comprimento quanto para a área. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. Como que você faz, por exemplo, para sair de uma dimensão maior para uma dimensão menor? Porque o que é a área? A área são duas dimensões, né? Ó, x e y. O que é comprimento? Comprimento é uma linha, ou seja, é uma dimensão só. Então, da área para o comprimento, eu saio de duas dimensões para uma dimensão. A forma de fazer isso é derivando. O que é derivando? Aí você tem uma técnicazinha simples aqui, embora nós tenhamos muitas técnicas de derivada para funções diferentes. Eu vou considerar que isso aqui é uma função da área com a variável r. Você faz o seguinte, ó. Pega esse expoente quando você vai descer de dimensão. Então, da segunda para a primeira dimensão. Pega esse expoente, passa ele multiplicando e desconta um do expoente. Aí, ó, este 2 vem para cá multiplicando, ele vem para cá. E aí o 2 menos 1, quanto que é? É 1. Então, é assim que a gente sai da área para o comprimento, ok? Depois tem outra técnica que é a integração, que é o oposto, mas a gente não precisa gastar tempo com ela agora. Então, o comprimento da circunferência é 2πr, área da circunferência, π vezes r ao quadrado, ok? É isso. Nós precisamos fazer agora é treinar com exercícios. Então, vamos lá. Nós temos no primeiro exercício um trapézio com a base maior valendo 10, a base menor 6 e a altura dele valendo 8. A gente já demonstrou, então vamos pegar a equação demonstrada, mas aqui, tá? Aqui também é 8. E aí você pensa comigo, vamos pensar. Se tudo é 10 e a parte de cima é 6, você concorda que, ó, tudo é 10. Aqui vale 6. Concorda que, ó, este mais esse tem que valer 4? Ou seja, esse é 2 e esse é 2, né? Ó, então aqui são 2 metros, aqui 2 metros, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. Isso é válido, essa análise, embora a gente não vai precisar para jogar na equação, porque se você precisar dessa análise para resolver qualquer coisa, você já sabe. Então, é ter visualização dessas coisas acontecendo. O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que calcular, ó, a área deste triângulo, somar com a área desse que é igual e a área desse retângulo. Ou seja, ó, é base vezes altura dividido por 2, mais base vezes altura dividido por 2, mais base vezes altura. E aí vai chegar naquela equação, que essa área do trapézio é base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2, colocando os valores, a base maior é 10, a base menor é 6, a altura vale 8 e nós vamos dividir por 2. Aqui você já pode diretamente, você pode fazer de duas formas, você pode somar, e aí você simplifica o 2 com a soma ou com 8, ou você pode somar, multiplica por 8 e depois dividir por 2. Eu já quero dividir por 2 aqui, ó. 8 dividido por 2, e lembra que na fração, quando a gente tem uma multiplicação, a simplificação se dá com um termo por um termo. Se fosse uma soma, este termo de baixo teria que simplificar com os dois da soma, ok? Então, o que a gente tem é 10 mais 6 é 16, vezes, aí aqui, ó, simplificou por 2, aqui dá 1, aqui dá 4, vezes 4, 16 vezes 4 é 64 metros quadrados. E aí a gente sempre vai colocar o seguinte, ó, a unidade de medida ao quadrado. Por que a unidade de medida ao quadrado? Isso daí parece que é algo arbitrário, mas é só aplicação de potência, né? Porque o que eu estou fazendo ali de verdade, pessoal, ó, é multiplicando 16 metros vezes 4 metros. Isso aqui não dá 64?
e esse expoente desta incógnita m, né, da letra, não é 1, e aqui também não é 1, mantém a base e soma o expoente dá 2. E por isso que, quando é volume ao cubo, é o 3. É só por causa disso. No exercício B, o que eu quero é o seguinte, eu quero saber a área em branco. Então, eu tenho uma circunferência maior de raio quanto? Ó, 2 mais 3, 5. E uma circunferência menor de raio, 2. Aí eu quero saber qual que é a área em branco. Como que eu vou fazer isso? Aqui nós vamos fazer uma subtração. Você tem que conseguir observar que eu tenho a circunferência maior, que vai ter a área zona dela, e eu tenho a circunferência menor. A área em branco, veja, a área em branco, você tem que conseguir ver que ela é a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. E é isso que eu vou escrever. Então, a área em branco é a área, vamos colocar E de externa menos a área I de interna. Quanto que é a área de uma circunferência, pessoal? A área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado. Então, a externa vai ser π vezes... Quanto que vale o raio, ó, desta circunferência maior? Vale 2 mais 3, 5. Então, é 5 ao quadrado, menos a área da circunferência menor, que é π vezes o raio da circunferência menor, que vale 2. 2 ao quadrado. Isso aqui me dá 25π menos 4π, ou seja, isso daqui é 21π, ok? Podemos multiplicar, se eu considerar que π vale 3,14, aí eu posso fazer 21 vezes 3,14, mas só se me pedir o valor em decimal, ok? Se não, no geral, a gente deixa em função de π. E aí a unidade será metros quadrados. Eu vou fazer depois um videozinho explicando para vocês na sequência aqui como que a gente chega no valor de π. Porque π é uma constante trigonométrica. Rapidão eu explico para vocês o que é π e por que ele aparece tanto. E você vai entender porque toda vez que você tem uma circunferência praticamente, ou algo que é cíclico, como por exemplo uma senoide ou alguma função trigonométrica, você vai ter esse π ali. Próximo exercício. Nesse exercício eu tenho essa figura e nós vamos calcular a área dela. Beleza, você tem que conseguir olhar para essa figura, e aí, até aqui, a gente tinha como calcular uma área diretamente da figura, aqui também diretamente. Essa figura, pessoal, ela não está tão clara como é que você vai calcular a área dela diretamente. O que que você precisa fazer? Você precisa quebrar essa figura em outras figuras diferentes, ok? Então, ó, se você cortar aqui, você vai ter o quê? Repara comigo. Você tem um retângulo e aqui você tem um triângulo, certo? Qual que é a área de um retângulo? É base vezes altura. Qual que é a área do triângulo? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu tenho cada dimensão? Tenho, porque presta atenção, ó. Presta atenção aqui comigo. Se eu cortar aqui, qual que é a base do retângulo? Ó, é 50 e a altura é 30, certo? Quanto que vale a base do triângulo? Também vale 50. Quanto que vale a altura do triângulo? Você tem que perceber que essa altura do triângulo, ó, é esse pedaço aqui. Esse pedaço não é o total 60 menos esse pedaço aqui, ó, que vale 30? Ou seja, aqui em cima tem que valer 30 também. Se você conseguiu visualizar isso, nós vamos quebrar essa figura aqui em dois. Aí você sabe que, ó, aqui vale 30 metros, ou seja, a altura deste triângulo vale 30 metros. Então, a área total é a área do retângulo mais a área do triângulo. Eu vou colocar com figura. Área do retângulo mais a área do triângulo. Quanto que é a área do retângulo? É base vezes altura, né? Base vezes altura. Quanto que é a área do triângulo? É a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2, mas ó, esse h não é a mesma coisa que esse h, tá? Não quer dizer assim que representa a mesma coisa. Nesse caso, será
é a mesma coisa, mas eu quero dizer que esse aqui é a altura do retângulo, esse aqui é a altura do triângulo. Base, quanto vale a base do retângulo? 50. Altura, 30. Quanto que vale a base do triângulo? 50. E a altura? A altura também vale 30, só que está sobre 2. Aí aqui a gente faz assim, ó, 5 vezes 3 dá 15, adiciona 2 zeros. Aqui também, você vai fazer 5 vezes 3 que dá 15, e adiciona 2 zeros, só que está dividido por 2, que você vai fazer simplesmente é 1.500, mais 1.500 dividido por 2 é 750. Isso aqui te dá aqui a área total, é 2.250 na unidade centímetros quadrados. Ok? Próximo exercício. Esse aqui você tem que conseguir de novo observar, quebrar essa figura em outras figuras menores, no caso, são duas figuras. É, ó, um trapézio e uma metade de circunferência. Consegue ver isso? Então, se eu conseguir encontrar a área do trapézio e depois a área dessa metade de circunferência, é só somar essas duas áreas. Então, quer dizer que a minha área total, vou chamar esse aqui de área 1 e esse aqui de área 2. Quem que é a área 1, pessoal? Então, ó, é a área 1 mais área 2. Eu vou tentar fazer eles aqui juntos, espero que vocês consigam me acompanhar. É melhor você tentar fazer as equações juntos do que ficar fazendo um pedacinho aqui, um pedacinho ali, depois somando. Desenvolva a habilidade de colocar tudo numa expressão só e aí desenvolver. A área 1 é a área do trapézio. Quem que eu preciso para encontrar a área do trapézio? Eu preciso, ó, base menor, base maior e altura. Tenho todo mundo. Então vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Beleza. Qual que é a área dessa metade de circunferência? É a área da circunferência dividido por 2. Qual é a área da circunferência? Π vezes o raio ao quadrado, e como é metade da circunferência dividido por 2. Então, o que eu tenho aqui, agora colocando os valores, será base maior. Perceba que a base maior, ó, é a soma dos dois raios. Então, ó, é 10 com 10, 20. 20 mais a base menor, que é 6, vezes a altura, que é 10, tudo isso dividido por 2. Mais π vezes, qual é o raio desta circunferência, ou desta metade de circunferência? O raio vale 10 também. Vezes 10 ao quadrado dividido por 2. Como está na mesma base, repara aqui, ó, 2 e 2, posso estender essa base para a expressão inteira. Então vai ficar assim, ó, 20 mais 6 é 26. 26 vezes 10 mais 10 ao quadrado é 100, 100π. 26 vezes 10, só acrescentar um zero, é 260 mais 100 vezes π dividido por 2. O que você pode fazer aqui? Considere o π igual a 3,14. Porque vezes 100 fica tranquilo, né? O que a gente vai fazer então? Ó, fica 260 mais 3,14 vezes 100, pessoal, você já sabe, ó, cada vírgula representa um zero, isso aqui vai para 314 sobre 2. Então, nós vamos obter aqui 260 mais 314. Eu somo 200 com 300 dá 500. 60 com 14 dá 74. Então, é 574 dividido por 2. Aí que você pode fazer assim, ó, para fazer essa divisão também de cabeça, eu divido 500 por 2 dá 250. 70 por 2 dá 35. Então, ó, 250 mais 35 já deu 285. Mais 4 por 2, que é 2, deu 385 com 2, 387. É 287, né? 287. Se a unidade é centímetro, centímetro quadrado. E aí obtemos a nossa solução. Agora esse aqui, ó. Qual a área de um hexágono regular de lado 10 centímetros? O que é um hexágono regular? Nós vamos estudar um pouquinho de polígonos, mas a gente já consegue resolver isso daqui. Veja só, um hexágono, pessoal, é uma figura de quantos lados? Pensa lá, o Brasil vai jogar um campeonato mundial agora, ele quer ser o quê? Hexa. O que ele quer? Ele quer ganhar quantas vezes? 6 vezes. Então, um hexágono é uma figura de 6 lados.
O que significa regular quando vem? Significa que esses 6 lados são iguais. Então, a gente tem que tentar desenhar uma figura geométrica em que os 6 lados são iguais. Se você já tem um pouquinho de experiência, você já sabe que o estilo da figura será esse daqui, ó. É como se você conseguisse colocar dois trapézios, um encostando no outro. Esta figura aqui. Se é regular, aqui é L, aqui é L, aqui é L, L, L e L. O interessante é que eu consigo, sendo ele regular, então, ou seja, o lado vale 10, eu consigo dividir ele em triângulos equiláteros. Por quê? Porque ele é igual. Então, eu consigo dividir ele, ó. Se é um hexágono, consigo dividir ele em 6 triângulos equiláteros. E é assim que nós vamos descobrir essa área. A gente vai fazer assim, ó. A área do hexágono é a área de 6 triângulos equiláteros. Portanto, a área do hexágono é igual a 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Qual que é a área de um triângulo equilátero, pessoal? A gente acabou de ver que, ó, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Porque 6, de novo, ó, esse 6 quer dizer que a área do hexágono total é a área de um triângulo, tá? Vezes 6 triângulos que eu tenho. Então, isso aqui fica 6 vezes. Quanto que vale o lado? O lado vale 10. Então, 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 10 ao quadrado é 100, então fica 6 vezes 100 vezes raiz de 3 sobre 4. Você vai lá e simplifica o 100 com o 4, fica 25 aqui, 1 aqui embaixo. E aí, 6 vezes 25. 6 vezes 25, 4 vezes 25 é 100. 6 é com mais 50, então isso aqui dá 150, raiz de 3. Raiz de 3, uma boa aproximação, é 1,73. Se o exercício não te pedir para aproximar e fazer a multiplicação, você pode deixar em função da raiz. Claro que se você conseguir simplificar a raiz, você faz. Aqui a gente tem uma raiz que não conseguimos reduzi-la. Portanto, é 150 raiz de 3 na unidade centímetro, então centímetro quadrado. Essa aqui é a nossa resolução. E aqui nós temos agora o F. Eu quero a área em azul. Olha que interessante. A área em azul. O que você vai perceber aqui? Bom, quanto que vai valer essa área em azul? Você tem que conseguir ver que a área em azul ela é a área dessa semicircunferência, da metade da circunferência, mais a área deste triângulo, certo? Você concorda que a área do triângulo tem que ser a área do retângulo dividido por 2? Aqui está até visual, né? E quanto que é a área desta semicircunferência? Π vezes r ao quadrado. Aí você fala assim, tá, mas ele está me falando que o r está aqui. Como que eu descubro este valor de raio? A questão é que você precisa saber que na circunferência, o raio é a distância o quê? Do centro da circunferência até qualquer pedaço da circunferência. Ou seja, se aqui é o raio, aqui também é o raio. E quanto que vale esse pedaço? Ora, este pedaço vale quanto? Vale metade deste lado inteiro. Então, aqui vale 2,5, porque ó, é metade do lado inteiro, porque o lado inteiro ó, são 2 R's somados, e aí nós temos o diâmetro. Então, aqui a gente sabe que o R vai valer 2,5. Então, aqui, ó, 2,5 metros. Portanto, a área em azul é a área do triângulo mais a área da circunferência dividido por 2. E isso aqui vai ficar a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. E a área da circunferência é π vezes o raio ao quadrado dividido por 2. Colocando os valores, a base do nosso triângulo é 5, a altura é 3 dividido por 2, mais π vezes o raio, que é 2,5, dividido por 2. E isso aqui vai ficar, como a base é igual, nós colocamos a base comum para todos. Aí isso aqui fica assim, ó, 5 vezes 3 é 15, mais π
vezes 2,5 ao quadrado. 25 vezes 25 é 625. Então quer dizer que 2,5 vezes 2,5 é 6,25. Eu sei disso, não vou fazer uso dessa habilidade. Se você não conseguir fazer, você pode fazer simplesmente a multiplicação. E aqui eu tenho uma um atalhozinho interessante algébrico aqui que vale mostrar para vocês. Veja só, fazer 2,5 ao quadrado, você concorda que 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2? É, né? Então seria a mesma coisa que fazer 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui me dá, ó, 25 sobre 4. Aí você faz, ó, 25 sobre 4 é dividir por 2, depois por 2 de novo. 25 por 2 é 12,5. Metade de 12,5, ou metade de 12 é 6, metade de meio é 0,25. Então dá 6,25, exatamente onde a gente estava. Uma habilidade algébrica boa de se ter. Então agora você vai somar. Bom, a gente pode deixar que a área fica assim, porque eu não quero fazer essa multiplicação aqui por 3,14. Se você quisesse um valor numérico, assim, um valor decimal, aí você vai lá e faz 606,25 vezes 3,14, soma com 15 e aí divide por 2. Mas até aqui está excelente para o nosso objetivo, que é encontrar a área, como é em centímetros, então centímetros quadrados. E aí, para a gente finalizar, olha que interessante. Eu tenho esta área em verde que eu quero descobrir. E como que eu vou descobrir essa área em verde? Aí você tem que conseguir visualizar uma coisa. Esta área em verde, concorda que é a área, olha só, do retângulo, e que aqui, qual que é a relação que isso aqui tem com uma circunferência? Pessoal, você tem que conseguir visualizar que isso aqui é um quarto de circunferência. Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar a área do retângulo e tirar este um quarto de circunferência, me sobra quem? Me sobra a área em verde. Então a área em verde será, ó, a área em verde é a área do retângulo. Vamos fazer uma figurinha, né? É a área do retângulo menos a área da circunferência dividido por 4. De novo, a área em verde é, ó, essa área total menos essa área aqui. Então é assim que a gente vai fazer. Para achar a área do retângulo, eu preciso de um lado vezes o outro, que os dois lados valem 10. Então, é base vezes a altura. Menos. Qual que é a área da circunferência? É π vezes r ao quadrado. Então, isso aqui, ó, é base vezes a altura. E aqui é π vezes r ao quadrado, que está dividido por 4. Π é π, a gente mantém ele em função de π. E o r? O r você tem que conseguir ver o seguinte, ó, quanto que vale o r? Ó, o r não é a distância do centro da circunferência até a circunferência? Então, ó, é 10 para qualquer lado que você olhar. Então, o raio vale 10. Então, é 10 ao quadrado dividido por 4. Isso aqui me dá 10 vezes 10, 100, menos 10 ao quadrado é 100. Então, vai ficar, ó, 100 π sobre 4. Isso aqui vai dar 100 menos 100 sobre 4 dá 25, 25 π. E se você quiser, pode fazer a multiplicação, π igual a 3,14, mas nós já nos satisfazemos aqui que a área em verde é 100 menos 25 π, e aí na unidade de centímetros, então, centímetros quadrados. Viu só? Você dominando as áreas básicas, figuras em que você precisa juntar com outras figuras, você ou faz uma adição ou faz uma subtração das áreas bases que você tem, que é retângulo, quadrado, que é um tipo de retângulo, o triângulo, geral e o triângulo equilátero, que nada mais é do que a aplicação de Pitágoras num triângulo geral, trapézio, sabendo que o trapézio também é uma figura não base, ela vem de área de um retângulo mais duas áreas de triângulos, a área da circunferência é uma área base. No geral, se você dominar a área de retângulo, triângulo e circunferência, você faz todo o resto. Por quê? Porque olha só, quadrado é a área do retângulo aplicado. Losango é a área de quadrado e triângulo aplicado.
Trapézio é área de retângulo e triângulo aplicado. E todas as outras que nós estamos fazendo aqui estão sendo junções de retângulo, triângulo e circunferência, claro, com um pouco mais de conhecimento, aplicação de Pitágoras e coisas do tipo. Ok? Então agora estamos aumentando a nossa capacidade de olhar geometricamente para figuras. Próximo passo é, uma vez que eu sei em duas dimensões olhar para uma figura, calcular tanto a parte da borda dela, que é o perímetro, quanto a parte superficial, que é a área. Agora eu quero saber, se eu pegar figuras geométricas em três dimensões, eu quero saber o quanto cabe nela. E aí nós vamos estudar o volume de figuras geométricas, em adição a saber a área dessa figura de fora, mais o quanto cabe dentro. Ok? Então vejo você na próxima aula. Um abraço.